guardando e abençoando. Sustenta eles, Senhor, porque são uma família do Senhor, Pai. E eu te peço que o Senhor continue sustentando e dando vitória, Yuri. Seja com ele e seja com a tua igreja também. Prepara o nosso coração para ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez. Que alegria poder participar dessa linda festa. Ao nosso Deus seja toda honra, ao nosso Deus seja toda glória e ao nosso Deus seja todo louvor. Eu já fiz os meus agradecimentos pela manhã, mas uma vez mais eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gerson, pastor Joseli. Deus continue abençoando vocês de forma poderosa. Deus continue abençoando a casa, o ministério de vocês. É muito bom ver as promessas de Deus se cumprindo em tudo o que Ele tem feito. E como já tem sido falado nesse altar, é apenas o começo. Deus ainda tem muito mais para fazer, muito mais para entregar. Amém? Deus continue abençoando vocês que estão fazendo a obra com tanta excelência. Louvar a Deus também pela vida dos pastores aqui desse altar. Deus abençoe. E dos irmãos aqui, porque aqui na Oásis eu me sinto em casa, né, irmãos? Aqui eu me sinto em casa. Muito bom ver a irmã Marta, seu esposo. Deus continue abençoando vocês. O Arthur também. Deus continue abençoando. É todo mundo ali do mesmo rebanho. Glória a Deus. E aí o valente decidiu sacar da aljava e lançar. E a gente está aí saqueando o inferno e povoando o céu. Deus abençoe vocês poderosamente. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 1. Somente para nós ganharmos tempo, ao final ali atrás, como eu já anunciei aqui pela parte da manhã, você vai encontrar ali o nosso livro. Esse livro aqui não é um livro teórico sobre depressão. Esse livro aqui é um livro prático. Foram quase 8 anos escrevendo sobre esse processo. E o Senhor me deu vitória. Então, se você conhece alguém que está com depressão, que está passando por esse processo, eu quero te indicar, eu quero te referendar esse livro. A depressão, ela tem levado muitas pessoas à morte. A terceira maior causa de mortes entre jovens e adolescentes no Brasil é o suicídio. E isso não é um problema nacional, isso é um problema mundial, porque isso cai para segundo lugar quando nós falamos a nível mundial. E a pergunta que eu faço é: como é que uma doença, gente, que tem cura, tem levado tantas pessoas à morte assim? A resposta é simples, são pelo menos duas. O primeiro, existe uma falta de preparo daqueles que estão convivendo com quem está com depressão. Durante muitos anos nós ouvimos a retórica de que depressão é falta de Deus, é falta de espiritualidade. E por causa disso, as pessoas não enxergando o motivo para um jovem, para um adolescente estar com sentimentos suicida, passando por esse processo de depressão, muitas pessoas tornaram o clima, o ambiente muito mais tenso. Você não tem um boleto para pagar, você não tem uma louça para lavar, você não tem motivos para estar assim. E por causa dessa retórica, muitos jovens e adolescentes entraram no quarto, no banheiro e começaram a se cortar. Carlos Spurgeon diz que essa doença, apesar de nascer no imaginário, ela não é imaginária. O segundo motivo, e aqui eu termino, é muito mais comum do que a gente imagina e do que deveria ser. É porque existe, pastora, um preconceito do próprio suicida, ou melhor, do próprio depressivo, em buscar ajuda. Existe um preconceito como se buscar ajuda fosse um empecilho para o agir e para o manifestar de Deus. Eu estou falando isso, gente, porque vocês não têm noção dos testemunhos que eu ouço na porta da igreja, que eu sou procurado nas redes sociais de mães que já me procuraram, pastor, dizendo: minha filha tirou a vida, meu filho tirou a vida.
E recentemente, a nossa igreja, agora no ano passado, ela postou na rede social, no Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização contra o suicídio, uma menina dando um testemunho desse livro, pastor. Está lá no canal oficial da ADVEC. Ela postou falando desse livro. Quando eu estive na igreja dela, na ADVEC de Itaboraí, ela me procurou e ela comprou meu livro. E ela até hoje foi a leitora mais rápida que eu já vi do livro. Numa madrugada inteira ela leu e ela me procurou. Depois ela me disse: pastor, na época que eu li, estava com pensamentos suicidas, vivendo a pior fase da minha vida. E o teu livro quebrou muitas barreiras dentro de mim, dentre elas me ajudou a buscar ajuda. Ela disse para mim: 1 ano se passou. E foram as palavras dela, pastor. Ela me disse: eu não sabia que era possível ser tão feliz assim. Ela disse: eu já estou recebendo alta dos medicamentos e breve eu não precisarei mais fazer o tratamento. E quando ela disse isso, a primeira vez uma menina falou para ela: eu também estou esperando o meu milagre. Foram palavras dela e eu achei extraordinário. Ela disse: por que em vez de esperar o seu milagre, você não caminha em direção a ele? Às vezes a gente espera que Deus faça algo que está ao nosso alcance, mas talvez Deus deixou algo ao seu alcance. Então, se você quiser, está ali atrás. É um livro que eu tenho colhido muitos testemunhos. Se você me acompanhar nas redes sociais, quase todos os dias eu compartilho algo de leitores. Tem uma aba lá só de leitores. O nosso pastor, o pastor Silas Malafaia, ele prefaciou o livro. O pastor Cláudio Duarte, que é uma autoridade em família, também deixou uma palavra aqui. E tem outros pastores aqui também. Se você quiser, se você assim desejar, vai estar ali atrás, tá bom? Eu vou estar lá também no final. É R$40. Tem máquina de crédito, débito, Pix. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Posso ouvir um amém? Irmão, eu estou impressionado. Falei com o pastor dessa máquina aqui, ó. Isso faz frio, irmão. Brasília já é seco. Quando eu cheguei aqui de manhã, eu falei: de onde está vindo esse vento? Comecei a procurar, onde é que está esse ar-condicionado, irmão? Esse negócio é de verdade. Se você puder, ponha um desse lá na sua casa. E você nunca mais vai passar frio. Ele está vindo bem aqui na minha direção. Mas Jesus vai dar a vitória. Atos capítulo 17, quem achou diz amém. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados e disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram a Jasão e os irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Oh glória, te exaltamos, Senhor, te glorificamos, ó Pai, pelo presente que temos, ó Deus, de estarmos aqui na tua presença, glorificando e exaltando o teu nome. Glória a Deus pelas portas do inferno não prevalecerem por mais de 20 anos nessa igreja. Obrigado, Senhor, pelas libertações, pela salvação, pelo teu poder, pelas curas. Seriam incontáveis, Senhor, os milagres
que estão sendo feitos nesse lugar. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Continua falando conosco nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir. Que o teu Espírito tenha liberdade para salvar, para curar, para libertar, para batizar, para fazer aquilo que apraz ao teu coração. Amarra-nos no teu altar, Senhor. Leva a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. E nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Se você pode, tome o seu assento, adorando e glorificando ao nosso Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Senhor já colocou em meu coração para essa noite, para esse culto, para esse momento. A nação de Israel, ela viveu um período muito desafiador, chamado pela história de cativeiro babilônico. O cativeiro teve duração de 70 anos. E quando o povo chega à Babilônia, eles agora vão precisar se adaptar à sua nova realidade, cerceado da sua liberdade e sem um lugar para adorar a Deus, sem um templo para adorar a Deus. Os judeus vão começar a adorar a Deus em lugares chamados de sinagogas. Sinagogas eram lugares menores, obviamente, do que o templo, mas que também tinha um dos propósitos de oferecer um culto a Deus. Quando o cativeiro termina, pastor, e os judeus regressam do cativeiro, eles trazem do cativeiro esse costume, esse hábito de adorar a Deus em sinagogas. Então, quando um judeu ia para uma sinagoga, assim como nos nossos cultos existe uma liturgia, dentro de uma sinagoga também havia uma liturgia. A primeira coisa que um judeu fazia ao pisar numa sinagoga é chamado de Shema Israel. Ouve Israel. É a primeira oração que uma mãe ensina para uma criança e provavelmente é a última que um judeu vai fazer antes de morrer. O Shema é uma verbalização da fé judaica. Como a fé deles é uma fé monoteísta em um único Deus, eles verbalizam isso, eles declaram isso, que só Deus é digno de ser adorado, que a sua esperança, a sua convicção está em Deus. É um chamado, ouve Israel, é uma proclamação da soberania de Deus. Após isso, 7 judeus se enfileiravam diante do auditório e eles traziam porções das sagradas escrituras, a fim de que o povo estivesse alicerçado na palavra. Após isso, a mensagem era feita, era chamado de Nebim, que era uma pregação, uma explanação da palavra de Deus. E depois disso, o sacerdote impetrava a bênção. Durante pelo menos 3 vezes na semana, um judeu, ele ia para dentro de uma sinagoga e ele tinha um propósito de adorar a Deus, de aprender um pouco mais das sagradas escrituras. E algumas sinagogas, como a de Tiberíades, eram resolvidas questões de cunho político. A Bíblia diz, e eu repeti de forma didática, que por 3 sábados consecutivos, num ambiente como esse, sujeito a uma liturgia como essa, dentro da sinagoga de Tessalônica, nos principais cultos, nos sábados pela manhã, durante 3 sábados, quem seria o pregador daquela sinagoga? Era o apóstolo Paulo. Paulo vai ter a oportunidade de ser o pregador naquela sinagoga. Um pregador, quando tinha a oportunidade de pregar dentro da sinagoga, ele normalmente estava limitado a seu assunto. Ou ele pregava dentro do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números ou Deuteronômio. Ou ele pregava sobre os profetas, sobre os salmos. Então o auditório já tinha uma expectativa do que seria pregado. Só que quando Paulo chega na sinagoga, ele sabe a oportunidade que ele está tendo. E entendendo a missão que ele recebeu, o homem que vai ali, ele não vai trazer apenas conhecimentos e informações da terra, mas revestido de poder de Deus e carregando uma experiência pessoal com o Senhor,
Paulo sabe da oportunidade que ele está tendo. Então naquele dia, Paulo não vai falar sobre Abraão, Paulo não vai pregar sobre Isaac, Paulo não vai falar sobre Jacó, Paulo não vai falar sobre Noé, Paulo também não vai pregar sobre Moisés, Paulo não vai falar sobre nenhum patriarca. Ele vai aproveitar a oportunidade. E o versículo de número 3, o texto diz: e expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. A pregação do apóstolo dos gentios é acerca de um galileu que olhávamos para ele e não víamos beleza alguma para que o desejássemos, mas ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Enquanto Paulo está pregando sobre o Cordeiro de Deus, existem pelo menos 3 grupos dentro dessa sinagoga. O texto diz que existem gregos, existem judeus e algumas mulheres que estão ali. Enquanto Paulo está pregando acerca do Cordeiro de Deus, o coração dos gregos e dessas mulheres estão sendo alimentados pela palavra do céu. De maneira que ao terceiro sábado, quando o apóstolo Paulo faz o apelo, tanto gregos quanto essas mulheres são arrebatadas à mensagem do Calvário. Não resistem ao apelo, levantam as suas mãos e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Assim como em Atos capítulo de número 4, 5.000 homens no alpendre de Salomão foram arrebatados pela mensagem da cruz. A história se repete. Agora, quando Paulo prega, a Bíblia diz que uma multidão de gregos e de mulheres aceitam dentro da sinagoga a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se o culto terminasse aqui, a gente podia ir para casa dando glória a Deus e aleluia. O grande problema, e aqui que está a crise, é que eu preciso que você redobre sua atenção e me empreste sua mente aqui. Havia um terceiro grupo ali, e esse grupo era de judeus. E esses judeus, ao ouvirem Paulo pregando a mensagem, o coração deles não estava aberto para a mensagem, mas havia no seu coração um olhar de reprovação, um olhar cirúrgico, como se estivesse dizendo que não pode pregar essa mensagem. Aqui nós não aceitamos essa teologia, aqui nós não queremos ouvir acerca do Cordeiro de Deus. Enquanto Paulo está pregando, existiam judeus ali que não estavam com o coração com o mesmo propósito que Paulo. E o sucesso da mensagem vai assaltar o coração daqueles homens de inveja. Diz o texto sagrado que os judeus, movidos de inveja, o resultado da mensagem, o sucesso da mensagem vai provocar inveja no coração daqueles homens. E ele vai conseguir se aliar a pessoas que estão ociosas, alguns vadios da cidade. E eles vão conseguir convencer a esses homens a entrarem dentro de uma covardia. E qual é o propósito que eles saem dali de dentro daquele culto? Qual é o propósito, qual é o sentimento que eles saem de dentro daquela sinagoga? Movidos por um sentimento de inveja. O intuito deles é: se depender de mim, a partir de hoje, Paulo não prega mais. Se depender de mim, a partir de hoje, o ministério deles não vai para frente. Se depender de mim, a partir de hoje, a chamada não vai para frente. Se tem uma coisa que desperta inveja em quem muitas vezes não está no mesmo propósito, é o sucesso do seu chamado, é o sucesso da sua obra. Quer ver você atrair inimigos de graça? É só a obra sair do papel, é só a loja começar a vender, é só você começar a apostar que está viajando. Você vai ver que você vai começar a desagradar a muitas pessoas. O sucesso daqueles 3 sábados despertaram naqueles homens um sentimento de rebelião. E quem está ocioso vai sempre se alinhar com aqueles que não estão com seu coração na obra. Eu não consigo ver gente que está envolvida com
com a orquestra, gente que está envolvida com o departamento infantil agora servindo a igreja. Eu não consigo imaginar gente que está trabalhando na mídia, gente que está no estacionamento tendo tempo para perseguir os outros. Eu não consigo ver gente que está envolvida com o crescimento da obra, evangelizando, tocando, liderando, discipulando, ter tempo para perseguir alguém. Mas gente que está ociosa tem sempre espaço para destruir e denegrir o ministério e a vida daqueles que Deus está levantando na sua seara. E a Bíblia diz que, movidos de inveja, eles têm um plano. O plano é, ele está hospedado na casa de um homem chamado Jason. Montaram uma estratégia, foram até a casa de Jason. Estou te dando trabalho, né? Vou tentar ficar mais paradinho aqui. Foram até a casa de Jason, foram até ali, tentando prender a Paulo, tentando prender a Silas. Já estava tudo preparado, já estava tudo orquestrado, já tinha gente ociosa para cumprir a covardia, já tinha um plano, já tinha um endereço, já tinha toda uma logística. Só que se esqueceram que entre o plano e a execução do plano, entre o projeto e a execução do projeto, havia um Deus que se inclinava do parapeito da eternidade e estava no controle de todas as coisas. Oh glória! Saindo com a intenção de destruir o ministério daqueles homens, deram de cara com o imprevisto. Versículo de número 6: e não os achando, eles pensaram, agora a gente destrói, agora a gente acaba, agora a gente impede. Só que chegando ali, perceberam que não é tão fácil assim tocar num homem e numa mulher que está no centro da vontade de Deus. Não é tão fácil assim destruir alguém que Deus chamou para fazer a sua obra. Não é tão fácil assim acabar com a vida e com a chamada de quem Deus está usando. O inimigo saiu com violência para matar e destruir aqueles homens. Só que quando chegaram ali, se depararam com a palavra de Deus. Se por um caminho o teu inimigo vier contra você, ele vai ter que escolher 7 para bater em retirada. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. A fúria era Paulo, a intensidade era Paulo, a investida é em Paulo. Mas como é que coloca a mão em alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus? Vão aprender na prática que podem até se levantar, mas o Deus que levantou a obra é Ele que sustenta. Oh, aleluia! Como chegaram ali, pastor Gerson, está no texto. Chegaram ali para derrubar a Paulo, mas disseram, já que não dá para prender a Paulo, covardemente, o texto diz, versículo de número 6, e não os achando, para não dar viagem perdida, trouxeram alguns irmãos e a Jason, a presença dos magistrados da cidade. O intuito deles é, se depender de mim, o ministério termina hoje, a chamada termina hoje. Mas como não dá para colocar a mão em Paulo, e já que não dá para colocar a mão em Silas, ele diz, então pega quem está vulnerável dentro dessa casa e vamos levar no lugar de Paulo e Silas. Jason e essas pessoas estão indo por causa de alguém que decidiu servir a Deus com intensidade. Eu vim aqui dizer para alguém na Oásis que a fúria do diabo era você. O que o diabo queria era envergonhar essa festa. O que ele queria era comprometer a tua chamada. Mas quando ele foi na tua casa para tentar te derrubar, ele percebeu que não dava, ele percebeu que não conseguia. E para não dar viagem perdida, ele tentou destruir alguém da tua casa para tentar comprometer a tua marcha. É por isso que eu estou pregando para a gente aqui essa noite.
que veio para essa casa, está aqui de gravata, abóbora, adorando e glorificando a Deus, está aqui cantando, está aqui tocando, mas deixou alguém amarrado nas mãos do inferno, deixou um filho preso nas mãos do inferno. Tem gente aqui adorando e o diabo covardemente tentando te atacar, não conseguindo destruir. O homem de oração, a mulher de oração, amarrou um filho, amarrou o marido. E quantas pessoas estão aqui essa noite cultuando, mas o filho ficou dentro de casa, mas a filha ficou dentro de casa, mas o marido ficou dentro de casa. E eu tenho uma palavra para vocês em Ceilândia esta noite: o mesmo Deus que te libertou, Ele tem poder para ir dentro da tua casa e desfazer todas as obras do diabo. Já estava todo mundo preso, já estava todo mundo amarrado, mas quando foram matar a Jason, se você continuar a ler um texto, a Bíblia diz: veio uma contra-sentença. E que contra-sentença é essa? Alguém disse: solta Jason. Mas já prendemos ele, solta Jason. Mas já amarramos a menina, solta todo mundo dessa casa. E qual é a sentença? A sentença é porque a fiança foi paga, e confiança paga não dá para continuar a covardia. Mas já prendemos, mas a fiança está paga. Mas já amarramos, mas a fiança está paga. Mas já prendemos, mas a fiança está paga. Sabe qual é a clareza que tenho em meu coração? Que ainda que você hoje não esteja com toda a tua família reunida aqui, pode continuar fazendo a obra de Deus em paz, porque a Bíblia que carrega em minhas mãos diz que há mais de 2000 anos atrás Ele subiu ao Gólgota, a cruz do Calvário, e Ele disse: Pai, está consumado, a Ti eu entrego o meu espírito. O diabo vai ter que soltar esse menino, vai ter que soltar essa garota. Todo espírito que está tentando fazer bagunça com a tua casa estão com os dias contados. Deus não deu teus filhos para morrer na mão de traficante. Deus não te deu filhos para serem envergonhados. A sentença está paga. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sacode quem está do seu lado e diga: o Deus de livramento está na igreja. Atos capítulo 17, versículo de número 6. E não os achando, trouxeram a Jason e aos irmãos à presença dos magistrados da cidade. Daqui para frente, pastor Gerson, quem vai falar é o inimigo. E o que o inimigo vai falar deveria ser a acusação na presença dos magistrados da cidade. E aquilo que deveria ser a acusação, eu reputo como um atestado de falência. Porque quando o inimigo abre a boca, olha a acusação deles: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram. Esses que têm transtornado o mundo chegaram. Você consegue entender o peso dessa palavra? Quem está dizendo que eles chegaram não é a igreja de Jerusalém que está orando. Quem está dizendo que eles chegaram não são os irmãos que estão financiando a viagem missionária. Quem está dizendo que eles chegaram não são os familiares que estão torcendo para que o evangelho seja pregado. Quem está dizendo que eles chegaram é quem há muito tempo estava esperando que essa obra não saísse do papel, que essa igreja não fosse para frente, que o projeto não tivesse dado certo, mas indo de encontro a tudo aquilo que eles tentaram fazer ao contrário. Parece que o inimigo está jogando uma toalhinha branca de rendição, como se estivesse dizendo: eu até me opus, eu até me levantei, eu até persegui, mas parece que os meus esforços foram ineficazes, porque eles chegaram.
Eu não sei se você entende o peso dessa palavra, mas eu preciso que você me empreste sua mente aqui. Vamos junto? Atos capítulo de número 14, versículo de número 19. Atos capítulo de número 14, versículo de número 19. Eu acho que a Bíblia prega por ela mesma e pouco depende da minha aplicação. Olha o que diz o texto, pastor Gerson. E sobrevieram. Guarde essa expressão, está aqui na tela. Pode até deixar aí, por favor. Sobrevieram. Sobrevieram. Guarde essa expressão. Quando Paulo começa a pregar, ele vai para um lugar chamado Antioquia. E quando Paulo chega ali, ele tem uma mensagem em seu coração. E sabe qual é a mensagem? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Quando ele chega em Antioquia, ele vai encontrar, pastora, uma resistência naquele lugar. Os habitantes de Antioquia não querem uma igreja ali, não querem a pregação do evangelho. Existe oposição naquele lugar. E sabe o que o Espírito de Deus disse? Vai-te embora, Paulo, porque o teu tempo aqui acabou. Ele sai de Antioquia e ele vai para uma região chamada Icônio. E quando Paulo chega em Icônio, sabe qual é a mensagem do pregador? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Em Icônio, ele vai ter uma nova resistência. Alguns homens, pastor, vão pegar em pedras e vão começar a ameaçar a Paulo. Para de pregar ou a gente te apedreja. Para de pregar ou a gente te mata. Só que a maior questão aqui não é a perseguição. A maior questão aqui é que esta perseguição que Paulo está enfrentando em Icônio não são dos habitantes de Icônio, mas partiu dos habitantes de Antioquia. Você consegue entender isso? As pessoas que estavam em Antioquia não queriam que Paulo não pregasse o evangelho nem na sua cidade e nem em cidade nenhuma. Então, em vez de deixar o pregador ir embora fazendo a obra de Deus, eles seguiram um rastro de Paulo, foram atrás de Paulo em Icônio e fomentaram no coração das pessoas uma revolta contra Paulo. Isso é espírito de Faraó, isso é espírito de perseguição. Tem gente que não quer ver você bem, nem na cidade dela e nem em cidade alguma, porque o simples fato de você estar bem, estar dando certo, é um problema, é uma afronta para a incompetência deles. Quando você olha para a história de Israel, em Êxodo capítulo 1, se não me engano, versículo de número 10, a Bíblia diz que Faraó tem uma preocupação. E que preocupação é essa? Existe um povo crescendo dentro do seu povo. Os hebreus estão crescendo dentro do Egito, e isso está colocando a sua vida, a sua cultura em xeque. Pastor Gerson, quando um grupo cresce em outro território, ele vai colocar a cultura daquele lugar em xeque. Alguns estudos de densidade demográfica apontam que dentro de 25 anos, se as mulheres daquela nação não gerarem filhos, se a geração não se renovar, a cultura daquele lugar está comprometida. Você vê isso na Europa. As mulheres europeias não querem mais engravidar, estão substituindo a maternidade por animais de estimação. E eu também gosto de animais de estimação, mas uma coisa não anula a outra. Elas estão deixando o privilégio, o prazer de ser mãe para cuidar de animais. Contrapartida, mulheres islâmicas estão cada vez mais tendo filhos. O governo alemão há alguns anos atrás se pronunciou e disse: até em 2050 o Estado será um Estado islâmico, não há como mais voltar. O sul da Itália já estão tendo igrejas fechadas e está sendo substituídas por mesquitas. Se você vê a seleção da França jogando, você percebe que são poucos franceses, a maioria são pessoas naturalizadas. Ou seja, quando você percebe que outros povos estão crescendo na sua terra, você está colocando a sua cultura em xeque. Então eu entendo, irmãos, a preocupação de Faraó. Os hebreus estão crescendo, estão se tornando um povo forte. Então qual é o caminho mais simples? Abre as portas do Egito.
e deixa esse povo ir embora, crescer em outro lugar, e a vida que segue. Mas Faraó disse: vamos subjugar esse povo. Para quê? Para que ele não suba do Egito. Eu vou repetir: vamos subjugar esse povo, para que eles nos atrapalhem? Não, para que eles não saiam do nosso controle, não saiam do nosso domínio. Faraó não está preocupado com o seu crescimento, Faraó não está preocupado em fazer mais, Faraó está preocupado em quem está crescendo. Em vez dele tentar crescer, ele quer matar quem está crescendo. Em vez dele tentar se aperfeiçoar, ele quer matar quem está se aperfeiçoando. É uma geração medíocre querendo matar aqueles que fazem a obra com excelência. Eu vou dominar eles para que eles não saiam, para que eles não subam. Tem gente que quer até te ver bem, só não pode estar melhor do que elas. Eles querem colocar um teto, daqui você não passa, daqui você não cresce. E é o que está acontecendo aqui. Paulo chega em Antioquia, ele prega, começa uma perseguição. Ele não fica debatendo, gente, ele não fica brigando, ele sai dali e vai para Icônio. Só que essa corja desocupada sai de Antioquia e vai atrás de Paulo em Icônio. Consegue fomentar no corações dos habitantes de Icônio uma perseguição. E os homens começam a ameaçar a Paulo, dizendo: se você pregar, a gente te apedreja. Se você pregar, a gente te mata. Se você pregar, a gente destrói sua chamada. Sabe o que o Espírito de Deus disse para ele? Sai daí e continua pregando a palavra de Deus. Sabe para onde Paulo vai? Paulo vai para uma região chamada Listra. E quando Paulo chega em Listra, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pregar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva-nos para o céu. Aí o versículo 19 diz, pastor Gerson: e sobrevieram. Ele vai sofrer uma perseguição agora, pastora, em Listra. Mas a perseguição de Listra, pasmem uns senhores, não parte dos habitantes de Listra. Foi o grupinho, diz o texto, os judeus que vieram da onde? De Antioquia. O primeiro grupo que começou a perseguir, não satisfeito com o sucesso, foram atrás. Depois se juntou com o de Icônio. E depois chegaram em Listra. Olha o que diz o texto: sobrevieram de Antioquia, Icônio, e tendo convencido a multidão em Listra, apedrejaram a Paulo. Aquilo que eles tentaram fazer lá atrás, eles agora estão logrando êxito aqui. Apedrejaram a Paulo com tanta violência que eles não pararam de tacar pedras porque acabaram as pedras. Eles não pararam de tacar pedras porque cansaram. Mas o texto diz: o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava. Sabe por que parou a perseguição? Sabe por que parou as pedradas? Porque na concepção daqueles homens violentos, Paulo não se levantava mais. Eles não arrastaram para fora da cidade um pastor, eles não arrastaram para fora da cidade um pregador, eles arrastaram um cadáver. Prega agora, dirige agora, fala de Jesus agora. Paulo saiu da cidade, irmãos, com atestado de óbito, sem sinais vitais, a cabeça aberta, talvez alguns dentes quebrados, não está na Bíblia, eu estou conjecturando. Talvez algum membro quebrado, sangrando ainda. A violência era tanta que quem tocasse nele, ele não reagia, não tinha sinais vitais. E arrastaram um cadáver para fora da cidade, dizendo: eu quero ver se levantar, é agora. Só que o diabo não tem nenhum dia de paz, porque o versículo de número 20 já começa assim, mas rodeando os discípulos, se levantou. Mas rodeando os discípulos, se levantou, quebrado, mas se levantando, sangrando, mas se levantando, apedrejado, mas se levantando, com o atestado de óbito nas costas, mas se levantando. Se o diabo está achando que o que você enfrentou vai te deixar no chão, eu tenho uma mensagem para os demônios de Ceilândia: o chão não é o teu lugar. Sai desse chão. Mas me traíram, levanta. Tentaram me caluniar, levanta. Estão perseguindo a minha casa, levanta, levanta. Sai do chão, sai do chão, sacode a poeira, se levanta. Oh,
Espírito de Deus. Tudo que Satanás queria é que aquela falta de recurso te fizesse abrir mão do projeto. Tudo que o diabo queria é que aquela traição que você pegou no celular do teu marido fizesse você abortar o projeto de Deus. Tudo que Satanás queria era que a decepção, que as pancadas te deixassem no chão. Mas eu vim aqui como um pregador da palavra de Deus para te dizer: se o inferno está achando que toda essa covardia vai te manter depressivo, desanimado dentro de um quarto, ele não sabe que Deus te plantou com os pés na terra para dizer: eu estou quebrado, mas eu estou saindo do chão. Eu fui traída, mas eu estou saindo do chão. A doença me golpeou, mas eu estou saindo do chão. Deus está dizendo para alguém: se levanta. Quebrado, sangrando, ferido, se levantou, foi para o hospital, foi descansar, foi para a casa de veraneio, foi dar um tempo que nada. Pode deixar o versículo anterior. Não, esse mesmo, perdão. Se levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte, quando, gente? O homem ontem estava com atestado de óbito nas costas, apedrejado, arrebentado. E o texto diz: e no dia, o diabo disse: não era esse que estava morto? E no dia seguinte, não era esse que a gente pensou que morreu? E no dia seguinte, não era essa que estava desanimada? E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe, versículo de número 21, com a cabeça quebrada, machucado, apedrejado, anunciou o evangelho. Vai o pregador: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Todo arrebentado, meu maestro. Mas a Bíblia diz: e fez, pastor Gerson, muitos discípulos. Abriu uma de oásis em Listra, fez muitos discípulos. E só para deixar a pastora Joseli, o diabo endemoniado, ele volta. E ele volta por onde? Ele volta por Listra, ele volta por Icônio e ele volta por Antioquia. O que Paulo está dizendo é: foi aqui que vocês me apedrejaram e disseram que eu estava morto, foi aqui que vocês pegaram em pedras para me matar. Então eu tenho uma mensagem para você: você vai passar pelo mesmo lugar que disseram que você não crescia mais, que você não seria mais feliz, e Deus vai mandar uma mensagem para o inferno: está viva, está vivo, está vivo, está vivo. Cadê os sobreviventes? Levanta as mãos, abre a boca. Foi 30 segundos. Atrai o noivo, atrai o noivo, atrai o noivo, atrai o noivo. Quem tem glória, dá glória. Cadê os músicos? Vem para o altar, eu vou terminar agora. Oh, Espírito Santo de Deus, já fica ligado aí, Arthur. A gente vai entrar junto aqui agora. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus nessa casa. Eu estou sentindo uma presença de Deus nessa casa. Você tinha tudo para abrir mão do projeto, você tinha tudo para desistir, você tinha tudo para ir embora para a tua cidade, mas o Espírito de Deus te tirou do chão, deu base no teu chamado, está te dando fruto. E quem estava esperando aquela loja falir para entrar no teu lugar, quem estava esperando você entregar o ponto daquele
naquele comércio, quem estava esperando você sair daquela casa para ir morar ali, vai ter que ver você ressurgindo das cinzas e fazendo o que Deus te mandou. Você não vai cair, você não vai parar. Sai do chão. Aí você consegue entender o que Atos capítulo de número 17, versículo de número 6 significa? Estes que têm transtornado o mundo. Atos 17, 6. Sabe o que eles estão dizendo? Diga, chegaram. Não, irmão, fala com vontade, diga, chegaram. Atos 17, 6. Esses que têm transtornado o mundo, chegaram. O que o inimigo está fazendo, pastor Gerson, é mais ou menos isso aqui. Você acha que eu já não tentei pará-lo? Você acha que eu já não tentei pará-la? O que o inimigo está dizendo é: coloquei uma perseguição, o homem continuou andando. Levantei uma oposição, o homem continuou andando. Golpeei ele, acertei as pedras. Eu pensei, dessa covardia ela não sai, dessa ele não sai. Eu pensei que ali era o estágio final, mas você sacudiu a poeira, saiu do chão. Aí lá na frente, como se jogando uma toalha branca de rendição, o inferno diz: estes que têm transtornado, revolucionado o mundo, chegaram. Pastor Gerson, o Senhor está aqui há aproximadamente 7 anos, não é isso? Eu não espero que o diabo esteja tão ocupado com os demônios de Brasília que ele pense: pastora Joseli, deixa de oásis em paz, deixa eles crescerem. Não, eu não espero que o diabo esteja no Rio de Janeiro trazendo confusão e homicídio e abandone a sua casa. Não, há uma guerra real. Eu não vim pregar uma utopia. Existem demônios que querem acabar com o teu ministério, com tua família, com tua casa. Quer te colocar depressivo, quer tirar a tua vida, quer jogar um complexo de inferioridade. Eu não espero que os demônios tenham misericórdia, mas eu tenho uma palavra para o inferno essa noite. Vocês podem até tentar se levantar contra essa igreja, podem até tentar se levantar contra este altar, pode até tentar se levantar contra esses irmãos, mas depois que os demônios de Brasília fizerem o circo dele e não conseguirem sucesso, eles vão ter que olhar para você, vão ter que olhar para a tua casa, vai ter que olhar para a tua vida e vai ter que dizer: eu tentei parar, eu tentei impedir, mas olha ela, olha ele, chegou. Tem alguém para acreditar no que eu estou pregando? Sacode quem está do teu lado e diga: não, você não vai parar. Não, você não vai parar. Tem alguém que crê nisso? Um dia você vai estar no teu carro novo e o diabo vai ver: chegou. Um dia tua filha vai andar de véu e grinalda no altar e o diabo, Arthur, vai ter que dizer: chegou. Nenhuma palavra de Deus vai cair por terra. Você vai chegar.
pode parar. E Deus está mandando eu te dizer: levanta! que a glória desta última casa Ainda não acabou, levanta! será maior do que a primeira. O filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Olhe pra cá. Eu estou pregando essa noite para sobreviventes, para gente que tinha de tudo para desistir, para gente que essa semana foi surpreendido por notícias que tirou teu chão. Mas o teu propósito é maior do que tuas feridas. Tudo que o diabo queria que depois dessa festa você procurasse o pastor e falasse: não dá mais para mim, estou entregando. Mas Deus te trouxe aqui para te dar um revestimento essa noite. Você não vai parar pelo meio do caminho. Você não vai desistir. Sai do chão. Essa é a palavra de Deus para alguém essa noite. Sai do chão. Oh, se levanta, mulher. Se levanta, obreiro. Se levanta, adolescente. Sai do chão. Eu sei que você carrega marcas na sua vida. Eu sei que você está debaixo de uma palavra. Só Jesus sabe como você chegou aqui. Mas um dia o inferno vai ter que olhar para você. E ele vai ter que entender: eu fiz de tudo para essa mulher desistir. Mas chegou, agora é pastora. Agora ele é pastor. Eu fiz de tudo para parar, mas o diabo vai ter que olhar para você e ver que aquele que começou a boa obra, essa depressão não vai te matar, esse câncer não vai te matar. Eu não estou sendo indiferente à tua dor. Eu estou dizendo que essa crise financeira, esse problema com drogas na tua família, esta traição não vai paralisar tua chamada. Eu vim atrás de alguém essa noite que está debaixo de uma guerra, mas há uma igreja aqui dizendo: se levanta. O inferno não vai ter esse gostinho de ver você trancado dentro de um quarto. A igreja fecha os olhos e estende as mãos. Eu irei orar, e enquanto eu estiver orando, Deus vai tomar a boca do Arthur. E se chegou alguém aqui ferido, machucado ou pensando em desistir, a unção de Deus vai desembocar vasos aqui agora, vai derramar um óleo fresco sobre você. E Deus está dizendo: olha a tua chamada, te chamando outra vez. Oh Jesus, oh Senhor, durante mais de 20 anos a igreja não caminhou em paz. Sempre houve, Senhor, um desafio. Sempre houve, Senhor amado e querido, uma questão. Sempre houve uma palavra contrária. Mas indo de encontro a todas as expectativas do inferno, Satanás vai ter que olhar para essa igreja construída, para esse prédio pronto, para essa festa, e vai ter que dizer: chegaram, 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 chegaram. E eu declaro que você um dia vai chegar também. Aonde houver alguém fragilizado, aonde houver alguém quebrado, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, recebe agora poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Pega, 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 pega. Vai, oásis, seja cheia. Você não pode parar, não. Você não pode parar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar.
Você não pode parar, não. Você não pode parar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar, não. Você não pode parar. Você não pode parar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Você não pode parar, não. Você não pode parar. Eu sei que tudo está difícil. Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Olhe para mim aqui. Sabe por que Deus te trouxe a essa casa? De alguma forma, tu podes não acreditar mais em você, mas tu só estás aqui dentro porque alguém na eternidade está dizendo: eu ainda não abri mão. Não pense você que o que você passou nesses últimos meses, nesses últimos anos é comum. Seria muita ingenuidade nossa, pastor Gerson, achar que essa série de ataques orquestrados do diabo é a vida acontecendo. Existem demônios que, assim como pediram autorização para Deus para destruir a Jó, que assim como quiseram cirandar com Pedro, está querendo roubar a tua vida, a tua paz, a tua esperança. E se você está lutando contra demônios, como tu pensas que pode vencer essa guerra na força do teu braço? Existem coisas que você resolve com o gerente de um banco. Existem coisas que você resolve tomando um medicamento. Existem coisas que você resolve conversando com um parente próximo. Mas existem coisas que você só resolve no altar de Deus. Eu era adolescente na digna Ilha do Governador. E uma vez o evangelista Renato disse para mim: não brinque com quem não brinca contigo. Na primeira oportunidade que o diabo tiver para te matar, ele vai te matar. Esteja vigilante. Você está diante de uma guerra espiritual. E eu não deixei minha esposa com um bebê de 20 dias em casa turistar em Brasília. Eu não vim atender a agenda, eu vim aqui com uma palavra de Deus. Levanta-te. Chegou a hora de você se posicionar de novo. Você já passou muito tempo ferida, você já passou muito tempo ferido, mas existe um altar te chamando. Eu quero te dar 1 minuto para você vir até o altar. Se você está afastado, ou se você ainda não entregou sua vida a Cristo, eu quero te dar 1 minuto para você escolher se vai continuar tentando fazer do teu jeito, ou se você vai perder para Deus essa noite. Eu só preciso te dizer que Deus não vai violar o teu livre-arbítrio. Essa decisão quem tem que tomar é você. E você sabe que o teu tempo lá fora acabou. Se você entende que Deus está te chamando para recomeçar, eu quero te dar 1 minuto. Afastado ou não evangélico, pede dar licença para quem está do seu lado. Alguém vai te trazer até o altar. Caminhe até o altar agora, nós estaremos orando por você. Se essa palavra falou contigo, adore Arthur. Eu estou esperando vidas virem ao altar. A primeira vida já está caminhando aqui. Você pode glorificar ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor. Não tem só ela, não, tem mais. Aonde está a segunda vida? Saia do seu lugar agora.
evangélico e caminha até o altar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Segunda vida está aqui. Aonde está a terceira, irmãos? Tem mais gente. Escapa-te por tua alma. Cadê a minha terceira vida? Caminha até o altar. Meu Deus, cadê a minha terceira vida? Cadê a minha terceira vida? Vambora. Caminha até o altar. Oh, aleluia. A terceira vida já está chegando aqui. A igreja pode glorificar ao Senhor. Tem mais gente, irmãos. Tem mais gente. Cadê a quarta? E nada mais. Que é isso, Arthur? E nada mais. Nada além de ti. Eu só quero a ti. Nada mais. E nada. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Escute o que eu vou lhe dizer. Tem 4 vidas aqui no altar, irmão. Mas o Espírito de Deus testifica em meu coração. Tem mais. A minha hora já terminou, pastor Gerson. Eu tô queimando minha lenha aqui da última vez que eu não vim. Escute o que eu vou lhe dizer. E eu vou terminar e vou devolver o microfone ao pastor. Escute o que eu vou lhe dizer. Existem pessoas resistindo ao Senhor aqui. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Quinta vida. Em nome de Jesus. Sai do teu lugar agora. E caminha até o altar. Me ajude a pregar. Pergunte para quem está do seu lado. Essa pessoa não sentou aí à toa. Você quer? Eu vou até lá contigo. Me traz a quinta alma até o altar. Baixinho, baixinho. Há poder no nome de Jesus. Oh, Jesus. Queria que você aplaudisse o Senhor pela quinta vida que está chegando. Pastor Gerson, tem mais. Eu ia contar um testemunho, pastor. O Espírito de Deus disse assim: ó, espera a quinta vida chegar. Agora que ela chegou, eu vou contar. Escuta o que eu vou lhe dizer e eu vou terminar e vou devolver ao pastor. Tua vida não está mais nas minhas mãos. A palavra que Jesus me deu, eu entreguei. Mas essa palavra, irmã Marta, traz temor ao meu coração. Eu estava pregando recentemente, pastor Gerson. O senhor conhece bem o Rio de Janeiro? Eu estava pregando recentemente na Devec da Posse. A Devec da Posse, irmã Marta, para minha casa, é quase que da sua casa para essa igreja. É distante demais. Sem trânsito,
35 minutos. Quarta-feira, dia de expediente. Eu não tinha tempo para chegar na igreja, porque o mecânico aqui em Brasília não acontece isso não, isso é só no Rio de Janeiro onde eu moro. O mecânico que ficou de entregar meu carro não entregou, e ele avisou em cima da hora. Pastor, eu não tinha tempo hábil de chegar naquela igreja, de Uber não chegava, era mais de 1h30 até lá, e não é um lugar muito favorável para você ir à noite, e às vezes até a corrida para lá é difícil, não aceita. Aqui em Brasília tem motor Uber ou não? Tem? Os irmãos que andam de moto aí, ó, dizendo. Vou confessar meu pecado aqui em Zilândia. Só tinha uma forma, pastor, de eu chegar naquela igreja, chamando a moto. E eu chamei a moto. Irmãos, quando eu chamei, o cara aceitou na hora, irmão. Eu falei, não é possível, esse cara vai me assaltar. Não deu nem tempo, irmão, de eu sair do condomínio. O cara aceitou na hora, pastor Gerson. Quando eu cheguei lá na porta do condomínio, eu falei assim, vem cá, você estava parado aqui na porta da minha casa? Ele disse, acabei de deixar um passageiro nesse condomínio. Acabou meu expediente, eu estou voltando para casa. E eu estava orando para Deus mandar uma corrida para posse. Eu falei, eu estou indo para Devec da posse. Ele disse, eu moro do lado. Estou só entre a gente. Eu falei para ele, já sei. Ele disse o quê? Eu falei, tu é desviado. Ele abaixou a cabeça e disse, sou. Eu falei, a culpa é sua que meu carro não ficou pronto. Eu falei, eu sou pregador da noite, e Deus enrolou minha vida toda por causa da tua alma. Essa última corrida não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com chegar mais cedo em casa nem voltar vazio. Tem a ver com a tua eternidade. Coloca uma roupa, vai para a igreja, porque Deus tem uma palavra para você. Pastor Gerson, estava igual essa noite, algumas almas no altar chorando, mas ele não estava. Eu procurei ele e ele não estava. E eu lembrei de um texto. Eu vou terminar aqui agora, irmãos. Posso liberar uma palavra mais para vocês? Vocês vão comigo? Mateus capítulo de número 11. Essa palavra é para alguém que está aqui, que Jesus te viu. Eu não sei quem é, mas Jesus te viu. Mateus 11, 20. Projeta para a gente. E aconteceu. Mateus 11, 20. Isso, 11, 20. Então, começou ele, Jesus, pastor, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, 21. Pode passar para mim. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. 22. Por isso eu vos digo, aquele grande dia haverá menos rigor para Tiro e Sidom, que nunca me viram, no juízo, do que para vós, que eu me manifestei sinais e prodígios e vocês não se arrependeram. 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem feito os prodígios que em ti se operaram, teriam permanecido até hoje.
Mas eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Para aquele homem daquela moto, pastor, era melhor ele ter ido para casa vazio, sem pregar aquela última corrida, do que ter levado um pastor para a igreja e indo ouvindo do evangelho daqui para lá e falar: não quero. Era melhor você estar em casa vendo o Fla-Flu jogando, do que estar na festa dessa igreja ouvindo a palavra e falar: quero não. Eu não estou falando isso para te assustar. Eu estou falando isso porque naquele dia algumas pessoas, a Bíblia diz que serão homens indesculpáveis. Há uma oportunidade aberta aqui. Cadê a minha sexta vida dessa noite? Que todas as barreiras sejam quebradas agora. O amor de Cristo para contigo é tão grande que te trouxe a esse lugar. Sexta vida. Escapa-te por tua alma, em nome de Jesus. Caminha até o altar. É a tua última chance dessa noite. Adore, Arthur. Adore. Só quero a ti e nada mais, e nada mais. Minha sexta já chegou, cadê a sétima? Nada além. Meu 1 minuto ainda não acabou, pastor, cadê a sétima? Só quero a ti. Vambora, caminha pro altar. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada a igreja em oração, eu estou esperando mais 40 segundos. Nada mais. Cadê a minha sétima alma dessa noite? Corre pro altar. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Eu ainda tenho 30 segundos. Vamos, Arthur, pode aumentar a adoração. Eu vou devolver pro pastor esses 30 segundos. Sai do teu lugar e vem pro altar. Quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Escute, a Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Se tem festa no céu, então tem festa na de Oásis também. Quando eu contar até 3, antes dos pastores orarem, você vai aplaudir com força. Faz barulho para que esse bairro saiba que são 6 vidas a menos do inferno. Você está comigo ou já está com fome? Oh, aleluia! Quando eu contar até 3, meu batera, quebra tudo. 1, 2, 3, aplauda o Senhor! Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença aqui. Nós vamos orar por essas vidas que estão aqui. Você que está do lado aí, você vai colocar a mão no ombro dessa pessoa. Estenda as mãos para cá, igreja. Deus está levantando do chão hoje vidas aqui. Você está sendo levantado para nunca mais cair. E quem te viu caído vai te ver de pé. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor, por essas almas que estão aqui à frente. Senhor, tu conhece cada história, tu conhece cada vida aqui, cada situação, como foi explanado aqui, assim como Paulo, eles também tiveram a sua história. E eu te peço, Senhor,
que eles venham a partir de hoje caminhar uma nova trajetória. Perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, sustenta eles a partir de agora, Senhor, e toma pelas mãos, Senhor, para que o adversário não os veja mais, só vão ver eles triunfando, caminhando e sendo abençoados pelo Senhor. Nós colocamos em tuas mãos essas vidas e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Dá um abraço nessa vida aí. Vai, Arthur. Por nada, não há espaço pra mais Eita nada. glória! Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me faltava em mim. Minha vida foi, diga, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Na minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Aleluia! Quem está feliz nessa noite? Desculpe o horário, mas tem hora que o Espírito Santo vai trabalhando e a gente tem que deixar ele agir e operar. Eu sei que tu está saindo daqui cheio de Deus, tu está saindo daqui firme. Eu tenho certeza que o Senhor falou poderosamente ao seu coração, que Deus te deu uma semana de vitória, que Deus te deu uma semana de bênção, uma semana de portas abertas. Que o Senhor vá na tua frente para o seu lar agora, vai te guardando, que Ele chegue primeiro na tua casa, que Ele coloque a paz no teu lar, que Ele sustente a tua vida, que Ele sustente a tua casa, que Ele sustente a sua família. Pai querido, nós te louvamos e te glorificamos e te agradecemos, Senhor, por esse dia de festa. Obrigado por tudo que fizeste dentro dessa casa. Obrigado pelas vidas que o Senhor tocou. Obrigado pela tua palavra, por cada louvor entoado. Nós te agradecemos por tudo. Muito obrigado, Senhor. Continua sendo com essa igreja, continua sendo com teu povo. Leva-nos em segurança, em paz, e nos dê, Senhor, a tua bênção nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da bênção apostólica, nós temos cantina ali fora. Tem o livro do nosso pregador, do pastor Yuri, está ali fora também. Esse livro é para abençoar a tua vida. Se você conhece alguém que está em depressão ou que está passando por esse processo, irmãos, presenteie alguém. Com certeza você vai estar também evangelizando. Cantina apenas R$10 ali fora, galinhada. Irmãos, e eu quero agradecer a cada um que colaborou, as irmãs, o pessoal do som, a orquestra. Irmãos, eu não posso citar nomes porque eu posso acabar esquecendo alguém, mas todo o trabalho aqui que nós tivemos, os irmãos trabalharam muito. O pessoal do evento, como sempre, fazendo, né, esse trabalho lindo aqui. Então eu quero agradecer a mídia, o som, os músicos. Nós tivemos dias de ensaio, pessoas aqui trabalhando, o pessoal da limpeza da igreja, o pessoal os obreiros, irmãos, que foram lá buscar hoje o sorvete, o picolé, e tudo que foi feito aqui. Eu agradeço os irmãos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus multiplique poderosamente. A cozinha principalmente, né, que fez uma comida aí, irmãos, pensa numa galinhada para mais de 250 pessoas, elas fizeram ali, foi bênção demais. Estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, e todos dizem amém. Brasília, Ceilândia, Pessu, nós profetizamos libertação e a vitória nossa pelo sangue de Jesus.